boa noite a todos. Quero completar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma grande alegria, um privilégio de estar aqui com vocês, conhecendo a cada um, né, de maneira mais geral, conhecendo essa comunidade, porque nós ouvimos falar, mas agora nós estamos vendo a comunidade, né? Isso é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Como o Rodrigo disse, faz 2 anos que eu estou presidente do presbitério. Pela misericórdia de Deus e pela loucura desses irmãos que fica fazendo as loucuras de fazer a eleição. Deus é gracioso e misericordioso porque só Ele sabe o quanto eu fugia dessas coisas, né? Ele sabe o quanto eu fugia dessas coisas. Sou casado com a Nara, que está ali, ergue a mãozinha, ok, e tenho 3 filhos, Caleb, Jonatas e Abner. Um em Bento, Brusque e um conosco, né, respectivamente. Então, pela graça de Deus, Deus nos deu a bênção de ter filhos. Amados, a gente vai passar para o texto daqui a pouco. Eu queria fazer uma pergunta para você. É fácil obedecermos a Deus? Não é fácil. Não é fácil, é um grande desafio. Quando aconteceu minha conversão, eu tinha 17 anos. Hoje eu vou fazer 57. Então eu vou fazer 40 anos que sirvo a esse Deus. Mas os meus 13 primeiros anos foi uma luta contra Deus. Porque Deus me chamava para o ministério e eu dizia, espera meu pai morrer. Meu pai morreu. E eu disse, espera o banco me mandar embora. E o banco não me mandava embora. Trabalhei 10 anos como bancário e o banco não me mandava embora. Até que um irmão da igreja, fazendeiro, granjeiro, como aqui diz, me convidou para fazer parte da equipe dele, para trabalhar, administrar um retiro de leite. A gente chama de retiro de leite aqui, que é um tambo de leite, uma leiteria. Então eu disse, é para mim, eu vou. E eu saí. E aí Deus me deu uma paulada. Pá! Ah, é? Para me obedecer, para me servir, você não quer? E eu fiquei, puxa vida. 7 meses trabalhei naquele local. Abençoado por Deus. Não nascia terneira, havia 8 meses. Só nascia bezerro. Terneiro macho. Você sabe que para leiteria, terneiro macho é uma praga. Joga fora. Nasce macho, joga fora. Porque não serve para dar leite. Quando Deus colocou ali, eu coloquei os pés ali, por 7 meses, nasceram mais de 15 terneiras. Você pode dizer, Deus está abençoando. E eu disse, de um lado Deus abençoa, mas eu sei o quanto eu estou em fracasso, em obediência ao chamado. É sobre o chamado de Deus que eu queria falar com você nesta noite. Deus nos chama. Deus nos chama. E o chamado dele não pode ser visto como um peso. Não pode ser visto como uma obrigação. Mas tem que ser visto como um privilégio que Deus nos dá. Não só a salvação, mas o privilégio de nós podermos o servir. O servir. Nós cantamos e as músicas nos levam a entendermos que nós somos escolhidos por Deus para sermos servos desse Deus. Eu sei que é uma palavra pesada, pode ser agressiva, mas a palavra servo na Bíblia, ela é doulos. E doulos, na raiz da palavra, significa escravo. Escravo. Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. Ele não via isso como peso, mas ele via isso como privilégio. Privilégio à semelhança dos sacerdotes da tribo de Levi, que tinham o privilégio de ter sido escolhidos por Deus para ser a tribo que administraria o serviço religioso para todo o povo de Deus. Servo de Deus não é por escolha, mas é por um chamado que Deus nos convoca. Nos convoca.
Abra sua Bíblia, amado, em Êxodo capítulo 3, versículo 10 a 12. Êxodo capítulo 3, versículo 10 a 12. Assim diz o texto: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Servireis a Deus neste monte. Quantas vezes, como eu disse na introdução, quantas vezes eu, como Vanderlei, lutei duramente contra Deus para dizer: não, eu não quero servi-lo. E foi uma luta de 13 anos. Foi uma luta de 13 anos, lutando contra a vontade de Deus. Eu creio que você tem um chamado dentro de um ministério, e talvez você esteja olhando para as suas limitações, para os seus medos, e dizer: quem sou eu para fazer tão grande obra para Deus? Quem sou eu? É nesse sentido que nós, como cristãos, quando não encontramos a razão pela qual Deus nos chamou, nós não encontramos nosso propósito dentro do corpo de Cristo, parece que a nossa vida espiritual não deslancha, parece que ela não flui, parece que as coisas não acontecem. E eu experimentei isso por 7 meses. Derrota espiritual, fracasso espiritual, porque estava fora do propósito de Deus. Talvez você não encontrou ainda uma razão que realmente possa dar prazer a você, não só de vir à igreja, não só de ler a Bíblia, não só de ler, não somente de ler, mas saber que Deus tem um propósito na sua vida cristã, de tal modo que a sua vida vai ser para a glória de Deus, vai ser para o louvor de Deus. E nós somos aquele que Deus nos chamou para que a nossa vida seja para a glória dEle. E nesse aspecto, o texto de Moisés, conversando com Deus, nos apresenta um diálogo entre Deus e Moisés. Você conhece quem é Moisés? Moisés é filho de escravos, escravizados no Egito, pelo faraó. Mas, pela graça de Deus, ele foi adotado pela filha do faraó. Se torna, então, de escravo, passa a príncipe. Mas acontece um fato na vida de Moisés, aos 40 anos de idade, que muda drasticamente a sua vida. Porque ele vai visitar o seu povo aos 40 anos de idade, e naquela conversa, vendo o povo, ele vê um soldado oprimindo e açoitando os seus irmãos judeus. Então Moisés se coloca como juiz e defende aqueles que estão sofrendo a opressão daquele soldado, e Moisés o mata, e Moisés o esconde. No outro dia, Moisés foi conversar com as pessoas, e as pessoas então acusaram Moisés: você quer ser juiz de nós? Você quer nos matar como você matou aquele soldado? Mas da mesma maneira que ele escutou essa acusação dos seus patrícios, o faraó também descobriu que ele havia matado um soldado. E agora Moisés foge para o deserto. Na sua fuga ao deserto, ele encontra uma pastora, filha de um sacerdote, de Miriam. Esse sacerdote, que é Jetro, acolhe Moisés, dá a sua filha para ser a sua esposa, e agora Moisés, de escravo, príncipe, fugitivo, se torna pastor de ovelhas. Você consegue imaginar reveses assim na sua vida, tão drasticamente, de tal forma que você pare para perguntar e diz assim: espera, o que aconteceu na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estava dentro do palácio, e agora estou aqui no deserto cuidando de ovelhas.
Talvez você passou por revés na vida e você se pergunta: o que aconteceu com a minha vida? O que houve com a minha vida? Perdi o propósito de vida, perdi a noção da minha existência. Moisés, eu fosse Moisés, eu estaria fazendo essa pergunta. Olhando as ovelhas sentado, eu ficava olhando para as ovelhas e dizia assim: o que eu estou fazendo aqui? Foi o que eu fiz quando eu sentei pela primeira vez naquele retiro de leite, olhando para as vacas. Eu disse: o que eu estou fazendo aqui? Nunca mexi com vaca na vida. Nunca mexi com vaca na vida. Eu aprendi até a fazer inseminação artificial. Queridos, eu ficava me perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Você deve estar perguntando: o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui hoje? Nesse encontro de Deus com Moisés, a vida de Moisés foi transformada. E eu creio que Deus trouxe você essa noite aqui porque a sua vida vai ser transformada também. E pode ser transformada à semelhança de Moisés. Porque neste encontro, Moisés descobriu a razão do seu chamado, a razão da sua vocação, a razão do seu propósito diante de Deus. E ele vai descobrir que não é ser pastor de ovelhas, mas vai ser pastor de homens e de mulheres, conduzindo um povo para sair do Egito e levar para a terra prometida. Você consegue entender a nobreza desse chamado? Você consegue descobrir a razão desse chamado tão maravilhoso? Deus, pela graça e misericórdia, ouve o clamor do povo dele e diz: chegou o momento, chegou a hora para que eu venha interceder e tirar o meu povo do Egito, porque passou 430 anos, conforme Deus havia dito a Abraão, que o povo dele ficaria preso, escravizado por 430 anos no Egito. Chegou o tempo do fim, acabou. Deus não podia simplesmente libertar o povo? Deus podia, não pode. Deus não simplesmente podia chegar lá no Egito, arrancar um povo assim, sai. Deus podia fazer isso. Mas não, Ele quer usar homens e mulheres para entrar no império das trevas, para resgatar o seu povo que está escravizado pelo pecado. Por que Ele faz isso? Para dar senso de propósito para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual. Para que nós possamos desenvolver confiança, obediência e fé. Fé. Mas, além de tudo, experimentar o extraordinário de Deus na vida dele, da minha e da sua vida. Qual foi os momentos mais espetaculares que você experimentou de Deus? Se você fizer um upgrade na sua vida agora, se você fizer uma recuperação das suas memórias, você vai ver que as maiores alegrias talvez estejam relacionadas aos momentos que você teve a oportunidade de pregar o Evangelho a alguém. E através deste ensino, a pessoa disse: eu quero esse Jesus que você está dizendo. Eu quero esse Jesus que você está dizendo. Moisés, homem de Deus, escravo, príncipe, pastor de ovelhas, recebe um chamado. E esse chamado é especial porque Deus diz a ele o motivo pelo qual ele está sendo escolhido. Versículo 11, Deus disse para Moisés: veja, eu vi a aflição do meu povo, eu quero resgatá-lo agora, eu quero tirá-lo agora do cativeiro. E eu escolhi você, Moisés, para fazer este socorro e essa intervenção no Egito. Há um caráter de urgência, há uma ação de Deus dizendo: é agora que eu preciso que você vá e tire esse povo do Egito. Chegou o momento, chegou a hora, para que Deus manifeste a sua glória e o seu poder através daquele servo que Ele está designando para ir ao Egito. Jesus
chegou aos discípulos e disse: esperem o poder de Deus descer sobre vocês, para que vocês possam ter autoridade divina para resgatar o povo do pecado e libertá-los da condenação, da justiça de Deus contra eles. E o poder de Deus veio, e o poder de Deus os encheu, deu-lhes autoridade, e eles saíram anunciando o Evangelho. Talvez você esteja buscando o poder de Deus, talvez você esteja até buscando essa comunhão com Deus, mas talvez você diga: para amanhã, para a campanha missionária, para algum momento especial. Quando eu olho Atos capítulo 4, eu fico olhando aquela igreja que estava sendo perseguida. Pedro acaba de sair da prisão. Pedro relata a eles o que aconteceu. Então as pessoas se levantam e em oração diz a Deus: Senhor, ouça o que eles estão dizendo a respeito do Senhor e contra nós. Porém, nos encha do teu Espírito para que nós possamos realizar sinais e prodígios, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. E diz o texto em Atos 4, que o vento desceu, os encheu, e aqueles homens saíram, anunciando o Evangelho com toda a perseguição que estava sobre eles. Para quando você quer que Deus o use? Deus está dizendo que esta ação urgente é para agora. O chamado que Deus tem para mim e para você é para agora. Por que para agora? Porque Jesus está voltando. Eu creio nisso. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. E se Ele está voltando, como Ele está, então precisamos correr, porque o tempo da graça é agora. O tempo da graça de Deus, o tempo do amor de Deus pelo perdido é agora. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida, porque o tempo urge, o tempo corre. Você sabe que a ciência já aquilo que a gente tinha aparência que tinha, que o tempo está mais curto. Se você teve essa sensação, como eu tenho, que o tempo está mais curto, a ciência provou que o tempo está mais curto. O nosso tempo já está mais curto em 1 segundo. Olha que coisa louca. Não sei como, mas o tempo já encurtou 1 segundo. Loucura. Mas está acontecendo. Moisés, o tempo é agora. Moisés, o tempo é para hoje. Moisés, eu quero te usar agora. Lembra que eu falei? 13 anos, teimando com Deus. Eu falo isso com dor no pecado, porque eu pequei contra Deus. Eu falo com tristeza, mas eu sei que o tempo de Deus chegou no limite e disse: é agora. Sai de onde você está para me servir. Desafios que Deus nos traz para andar com Ele. Essas coisas são importantes para que a nossa vida tenha sentido, ela tem propósito. No versículo 10 do texto nós lemos, nos mostra que Moisés tinha sido escolhido para algo específico. Assim como Deus escolheu você para algo específico, porque Ele deu dom a cada um de nós. Às vezes você ainda não descobriu o dom, você não descobriu o ministério que você pode servir a Ele. Mas creia, Deus deu a você pelo menos uma vocação, um dom, para que você sirva a Ele na edificação da igreja dEle. Na igreja dEle. Para o fortalecimento da igreja dEle. É nesse sentido que Jesus, então, chega para os discípulos e diz: Pedro, me segue. Marcos, me segue. João, me segue. E o chamado de Jesus é de tal impacto na vida desses homens que eles largam tudo e passam a seguir a Jesus e servir a Jesus. Quando eu e você tivemos um encontro com Jesus, certamente você abandonou muitas coisas. Quando você ouviu o chamado de Jesus para a sua salvação.
certamente a sua vida mudou radicalmente. Naquele dia que você teve um encontro com Jesus para a sua salvação. Mas eu quero dizer, amado, que a sua salvação somente foi o primeiro degrau que você subiu para caminhar com Jesus ao longo de toda a sua vida. É o primeiro degrau para uma história abençoada, uma história linda que Deus tem para eu e você. Uma história na qual Ele glorificará através da sua vida, da sua instrumentalidade, levará com que o nome dEle seja exaltado no meio das trevas, tal qual nós vivemos. Porque nós somos luz do mundo e sal na terra. É algo específico, algo certo. Deus tem um propósito para você, dentro do corpo dEle, dentro do corpo dEle. Eu fico feliz, conversando com o Rodrigo, conhecendo a igreja, ministérios que a igreja desenvolve. Eu fico alegre, porque a gente vê que irmãos e irmãs estão conseguindo encontrar dentro deste vasto ministério de Cristo o seu lugar. E não há um grau de importância, porque todos os ministérios são idênticos, que estão todos voltados para que o nome de Cristo seja glorificado, para que a igreja de Cristo seja fortalecida e para que todos nós possamos crescer, para que nos tornemos parecidos com Jesus. É nesse sentido que nós devemos ver o privilégio que o chamado de Deus tem para cada um de nós em Cristo Jesus, e não ver como um peso ou como algo que seja de uma obrigação. Isso existe, querido, um caráter de fé e confiança naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque Ele diz: vocês receberão poder para testemunhar a respeito de mim. Eu capacitarei você a pregar o Evangelho. Eu capacitarei você até mesmo para falar diante de reis e governadores. Não tenha medo, porque eu estou contigo nesta missão, neste propósito. Lá em Juí, às vezes eu fico brigando muito com a igreja, porque a gente fala que Deus capacita, que Deus dá o poder, que Deus dá a capacitação, e às vezes as pessoas até acreditam, só que chega na hora de execução, fico com medo. Ai, como que eu vou falar de Jesus? O que eu vou falar de Jesus? O primeiro missionário designado e enviado por Jesus não foi os apóstolos. Você vai conversar essa semana com eles aí, você vai ter que brigar com a turma aí, vou deixar essa bomba contigo. O primeiro missionário foi um endemoniado gadareno. Porque os discípulos foram chamados para andar com ele. E quando Jesus liberta aquele gadareno, ele diz para Jesus: eu quero seguir o Senhor. E Jesus: não, você não vai me seguir, mas você vai anunciar a toda a sua parentela o que Deus fez por você, por meio de mim. A arqueologia, depois de muito tempo, descobriu que naquela região de Gadara foi descoberto 10 templos cristãos, que ninguém sabe como que esses templos surgiram naquela região de gentios. Eu quero crer que foi o ministério daquele ex-endemoniado levando o nome de Jesus a todas as pessoas, porque ele teve confiança, obediência. É isso que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu te capacito, eu estou contigo, dando força, dando poder. Ele pega a vara, mostra a vara transforma em cobra. Todos aqueles sinais é para que Moisés criasse no coração de Moisés confiança, porque Moisés não conhecia esse Deus. Ele conhecia esse Deus de ouvir falar, mas nunca teve vida presencial com esse Deus. E Deus se manifesta para que ele, como enviado, possa estar confiado no poder de Deus para estar operando e anunciando o Evangelho. O Evangelho
levar as boas novas. E Moisés fez isso, levou as boas novas ao povo e disse: vamos sair, Deus está nos chamando para sair do Egito. Você quer ser usado por Deus? Você quer ter a experiência que os apóstolos tiveram? A igreja primitiva tinha sede por isso, tinha gana por isso, porque ela sabia que estava sendo imitadoras de Cristo. Imitadoras de Cristo. É para isso que Deus nos chamou, para que nós sejamos imitadores deste Cristo. Não uma fé estática, mas uma fé operante. Uma fé operante. Certa vez nós fomos na Argentina, quando eu estava fazendo seminário, e eu quero confessar aos irmãos que eu nunca vi o que eu vi. Coisas extraordinárias que muito presbiteriano ficava cabelo em pé. Porque eu sou presbiteriano há 40 anos. Irmãos, ali eu vi igrejas que foram queimadas por bruxos. Eu estava pregando numa igreja, e os feiticeiros tudo na porta da igreja, com latão de gasolina e tochas para tacar fogo na igreja. E os diáconos na frente da igreja tentando impedir, e nós pregando o evangelho. Numa celebração, num culto, num templo que é menor do que o altar, menor que isso aqui. Tinha quase 100 pessoas aqui dentro. Dessas 100 pessoas, tinha mais de 30 endemoniados. Coisa assim, que eu nunca vi. Contudo, a gente viu o poder de Deus trazendo libertação àqueles homens e mulheres. Essas são coisas extraordinárias que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Não é que você vai sair disputando os demônios, não é isso. Mas a glória de Deus se manifestar na sua vida, levando salvação àqueles que estão perdidos. O povo no Egito estava perdido, escravizado, sofrendo, e o clamor daquele povo chegou até Deus, e Deus desceu para falar com Moisés e dizer: Moisés, vai, liberta o meu povo. Ao nosso redor está a gente sofrendo, morrendo, preso em drogas e prostituição e tudo mais. Deus já nos capacitou, Deus já deu o Espírito. Talvez falta-nos essa pegada de sairmos da zona de conforto e irmos. Aquilo que eu falo com vocês, irmãos, eu falo com a minha igreja. Porque nós recebemos um legado há 162 anos atrás. Que nesse mês de agosto nós comemoramos a vinda de Simon aqui, que saiu dos Estados Unidos e trouxe o evangelho a essa terra de Tupiniquins. Nós temos um legado missionário. Nós temos um legado de ouvir o chamado de Deus e assim dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não assim, envia o meu irmão aqui do lado. Não, envia-me a mim, Senhor. A última das ações de Deus é a presença de Deus junto a Moisés. Eu estarei contigo, Moisés. Isso dá um caráter de quê? De um caráter de aprovação. Vocês receberam o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, isso nos dá autoridade de aprovação. Eu estou com vocês para que vocês possam trazer libertação e salvação. Não somos nós que fazemos isso, mas é o Espírito Santo que faz através de nós. Se você crê nisso, diga amém. Nós somos apenas um instrumento, mas quem opera é o poder de Deus. Como disse Paulo, eu não faço nada, é Deus que faz através de mim. Nós somos instrumentos, assim como foi os apóstolos, assim como foi os diáconos, assim como foi Estevão, porque existe um caráter de aprovação, que Deus nos legitimou, nos deu autoridade, através do Espírito Santo. Nós já temos isso, nós já temos essa marca, nós já temos essa confirmação. Então agora nós precisamos colocar em prática, porque Deus é conosco nesta obra. Eu queria concluir, irmãos, dizendo que na história de Moisés,
houve uma ponte na qual existe uma vida transtornada pelas suas ações. Entenda que a vocação de Moisés para ser o libertador já estava no DNA dele. Deus o salvou, Deus o preservou, e quando este homem cresce aos 40 anos, como diz Estevão, capítulo 7, Moisés era poderoso em palavras e poderoso em ações antes de conhecer a Deus, porque ele foi instruído na ciência dos egípcios. Ele tinha uma liderança dentro do império egípcios, conforme Estevão nos fala em capítulo 7. E este homem aos 40 anos vai visitar a sua família, porque houve um discipulado, saber onde era a raiz de Moisés. Moisés sabia que ele não era um egípcio, Moisés sabia que ele era um hebreu. Ele não descartou a sua raiz, ele não descartou a sua origem. Ele sabia que o povo dele era aquele povo escravizado. Ele se identificava com eles. E nós precisamos nos identificar com aqueles que estão ali fora, pecando e não conhecendo a Jesus. Porque um dia eu e você estivemos ali. Porque Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, Jesus. Porque se não haver essa identificação nossa com aquele que peca, nós estamos nos colocando com um ar de superioridade. E nos esquecendo da nossa raiz, que nós somos tão pecadores quanto eles. Mas pecadores que foram salvos pela graça, pelo amor de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. Alguém pregou o evangelho para ti. Alguém pregou o evangelho para mim. Eu tenho um amigo que é pastor. Na Copa de 82, na Espanha. Ele estava lá em Goiânia. Sentado na frente da televisão, assistindo a Copa do Mundo. E no intervalo, a câmera passou pelo estádio, filmando a galera, e alguém lá levantou uma plaquinha. João 3,16. João 3,16. Ele disse que pegou a Bíblia, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caiu de joelhos e recebeu o amor de Deus em Cristo Jesus. E se tornou um pastor presbiteriano. Querido, Deus nos chama para anunciarmos o que Deus fez na nossa vida. Temos que nos identificar com as pessoas que estão ali sofrendo. Porque se não haver essa identificação, a nossa pregação é destituída de amor. Ela é destituída de misericórdia e graça. E nós precisamos ter essa identificação. Porque nós estamos ali sofrendo. Assim como eles estão sofrendo hoje. Às vezes nem sabendo ainda. Mas quando nós falamos do amor dele, o amor de Deus os alcança e os quebranta. Querido, Deus nos chamou como igreja a uma tríplice ordem missionária, que é discipular, batizar e ensinar a discipular. Ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei. Esse é o nosso chamado. Dentro dos ministérios eu creio que existe essa pegada, porque eu vi ali o moto da igreja, que está inserido em que nós preguemos o evangelho, que nós ensinemos as pessoas a ser como Jesus, para que elas possam levar esta verdade, essa luz a outras pessoas. Que essa seja a nossa vocação. Se você entrou aqui hoje sem saber a sua vocação, se você entrou aqui hoje sem saber o seu propósito dentro do corpo de Cristo, Deus, ao encontrar Moisés, disse: eu te escolhi para levar as boas novas aos perdidos. Deus escolheu eu e a você para que nós anunciemos o evangelho aos perdidos. Se isso não basta, olha o que Paulo diz: a alegria dele
de poder ser um proclamador do Evangelho. O que mais satisfazia Paulo é pregar o Evangelho, fazer discípulos e enviá-los. E enviá-los. Deve ser a nossa alegria e a nossa felicidade, porque estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe.